Fala galera do YouTube, episódio passado eu tinha feito o review desse produto, hoje eu não vou fazer review, hoje eu vou fazer teste, não vou mostrar nada do funcionamento dele, porque eu já fiz isso no vídeo passado, tá? Hoje nós queremos fazer teste, será que a ventilação é boa? Será que o umidificador é bom? Será que reduz realmente a umidade, tá? E para isso eu tô aqui no estúdio, num calor lascado, com luz iluminando, e eu vou também dizer para vocês que eu estou com a janela fechada. Por quê? Porque o umidificador, deixa eu explicar para vocês, ele precisa usar a janela aberta quando você for usar em você. Problema de usar a janela aberta é que eu não consigo fazer teste. Então, como hoje eu vou usar para fazer teste, eu preciso que a janela esteja fechada. Então tá tudo fechado, ar-condicionado desligado, sem nada, para a gente ver os testes, tá? Eu já fiz aqui um levantamento na minha cidade, então existe uma diferença, né? É muito importante explicar isso também. Existe uma diferença da temperatura externa, que é a temperatura lá da rua, e da temperatura daqui de dentro de casa. Por isso que existe um negócio chamado sensação térmica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu peguei um termômetro e fui lá na rua. Na rua estava dando 55 graus, porque a sensação térmica do termômetro na rua era 55 graus. Quando eu entrei para dentro de casa, existe um arejamento, existe um telhado, uma laje, existe um sombreamento. Isso fez com que a temperatura dentro de casa reduzisse. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? A sensação térmica muda. A temperatura da cidade é uma e a sensação térmica é outra. Por isso, para fazer teste, eu utilizo este aparelhinho aqui, ó. Existem vários, tá? Este aqui funciona muito bem. Ele faz o teste dentro de casa, porque o que importa pra gente é dentro de casa, né? Segundo a informação que a gente tem do celular aqui, na minha região tá um clima chuvoso, não é o melhor dia para fazer teste, né? A gente tinha que fazer um teste no dia seco, né? Não, mas a informação que nós temos é que a umidificação da cidade está em 65, 70%. Aqui dentro de casa é óbvio que a umidade do ar cai, porque, né, a umidade lá fora é maior, né? É óbvio isso, né? Então tá dando 54%. A gente vai fazer um teste aqui para ver se essa umidade vai aumentar com o umidificador ou não. A gente vai fazer teste, a gente vai deixar um tempo aqui para ver se funciona também. A temperatura está 25,5 graus, é uma temperatura quente, mas não é muito quente, é uma temperatura aceitável, tá bom? Então, para fazer esses testes, a gente precisa deixar um tempo o equipamento funcionando para ver se vai ter diferença ou não. Bacana? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente vai começar. O que importa para mim é velocidade máxima. As velocidade mínima não importa, porque esse equipamento aqui ele não vai bater de frente com um climatizador de verdade. Por exemplo, com esse climatizador aqui, eu já fiz teste dele. É lógico que esse climatizador é muito mais potente que esse, não tenha dúvida, né? Eu posso fazer teste ali depois, se vocês quiserem, mas ele não vai competir com aquele. Por isso eu vou deixar tudo no máximo aqui, velocidade no máximo para a gente ver, tá? O primeiro teste é velocidade de ventilação. Como você sabe, esse aparelhinho ele tem algumas ventilações. Se apertar fan 1, ventilação 1, só da fan 1. 2, só da fan 1. Aperta mais uma vez. Terceira velocidade, só da fan 1. Apertou mais uma vez, ele desliga. Ou seja, ele tem 3 velocidades de rotação para cada fan. Essa fan vai ter, ó, aperta aqui, 1 velocidade, 2 velocidades, 3 velocidades. Bom, o primeiro teste que eu quero mostrar para vocês é se essa ventilação faz diferença ou não. A gente vai ver isso aqui. E um teste que eu costumo fazer há muito tempo que dá certo é o teste de ventilação, que a gente pode utilizar diversos aparelhos, mas para facilitar vocês verem, eu vou fazer um negócio que é muito simples, né? Que dá para você ver facinho a ventilação dele. Eu tenho isso aqui que é feito de papel higiênico e aí só coloca aqui em cima, tá? Eu vou colocar um apoio aqui. Pronto. Aí, nosso teste.
Vou colocar fan 1 para funcionar e vamos ver se a ventilação é boa ou não. Tá vendo? Levantou. Já levantou bastante ali. Interessante. É um ventinho que chega mais ou menos 75 centímetros. Eu estou mais ou menos 75 centímetros. Estou sentindo muito fraco aqui perto de mim. Tá? Beleza? Então agora eu vou aumentar um pouquinho mais a fan 1. Só para vocês verem. Velocidade 2. Realmente tem uma velocidade bem interessante, né? Ó, essa pazinha aqui chega até a levantar mais. E agora a velocidade 3. Ó, tá vendo que já subiu aqui, ó. Então, o que a gente já nota nesse teste? Por isso que eu gosto desse teste. Os ventos centrais, ou seja, no centro, eles são significativos. Entretanto, os ventos aqui da lateral, eles são bem fraquinhos. Eles não conseguem nem levantar essas lalas, né? Então a gente percebe isso. Então, se você quiser uma boa ventilação, tu tem que ficar no centro do aparelho, igual eu estou aqui. Beleza? Outra coisa que é importante mostrar para vocês, que quando você mexe aqui, ó, isso aqui pode mexer, você mexe também com o ângulo do vento, né? Se eu pôr para cima, vocês vão ver que ele vai subir mais, ó. Interessante. Então isso é legal porque mostra para vocês que pode variar a direção do vento. Bacana? Usando apenas a fan 1, tá? Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou usar a fan 2 para vocês verem, né? Então a gente já aprendeu várias coisas só nesse testes aqui. Primeira coisa que a gente aprendeu, vento central, ele é muito mais eficiente que os laterais, tá? Segunda coisa que a gente aprendeu, mudou o ângulo, a gente mexe também na direção do vento. Legal isso aí, né? Inclusive isso aqui, essa ventoinha, você pode girar ela para trás e pode deixar uma pessoa na frente e outra atrás, mas isso aí é outra história, né? Vamos ligar agora a fan 2, que é essa de baixo aqui, velocidade 1. Interessante, vocês estão vendo que no centro realmente ele tem uma ventilação legal. Vou aumentar para 2. Vocês notam que aqui embaixo o vento é um pouco mais suave, ele não consegue nem levantar direito, né? Também é pesado, né? A parte do papel para poder levantar. E velocidade 3, realmente a gente percebe. Agora a gente vai colocar as duas ventoinhas para ver funcionamento aqui, ó. Vamos lá, fan 1 e fan 2. Ó, aí você percebe que realmente ele é muito mais eficiente usando as duas fãs. Com uma fã só, ele é pouco eficiente. Isso demonstra, na minha opinião, que o ideal é usar as duas fãs, tá? É bem interessante usar as duas fãs, o que é bem legal, tá? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é que você pode variar o ângulo, né? Então, você vai perceber que continua central a ventilação, né? Porém, né, ele dá uma variada na angulação do vento e ele cobre uma área muito legal. Cerca de, sei lá, uns 130 graus ele está cobrindo aqui. Então é bem interessante para quando você está assistindo um filme, você está no sofá com várias pessoas, você pode fazer isso, tá? Ok? Beleza, vamos parar aqui no centro. Vamos colocar a velocidade 3 para todos eles. Aí, ok? Uma coisa importante também é que você tem que saber, nesse teste eu vou mostrar também que é importante. Estou usando as duas fãs na velocidade máxima. Se eu puxar aqui, ó, já vou falar para vocês o que vai acontecer. Ele está puxando energia elétrica, porém ele tem uma bateria. Se você quiser usar ele sem energia elétrica, vê se do lugar que você está, você precisa de uma coisa que não tem eletricidade, ele funciona, tá? Então, quando eu puxar aqui, vai diminuir a ventilação, tá? Deixa eu só puxar aqui esses cabelos aqui que embolaram, ó. Tá vendo? A potência diminuiu e a ventilação diminuiu. Agora, se eu ponho de novo, aumenta a potência.
Então, na energia elétrica, ele se sai muito melhor do que o sistema. Então, vocês percebem aí ó, que ele tem uma boa ventilação. E quando você mexe no ângulo, também essa variação vai mudar. Então, essa de baixo aqui, dependendo de onde você estiver, talvez é interessante pôr uns 20 graus para cima, dependendo de onde você está. Se você estiver no chão, por exemplo, aí você muda ao contrário, você vira ela para baixo. Mas aqui no caso, para mim, eu me sinto melhor assim, com esse vento assim. ACP, eu quero 2 ventos travessados. Por exemplo, eu quero este para cima e este para baixo. Dá? Então você tem 2 ventos, um cruzando com o outro. Não é legal fazer isso, por quê? O que vocês perceberam? As angulações caíram, porque os ventos estão concorrendo um com o outro. Um tá atrapalhando o outro, né? Então eu não acho interessante fazer isso aqui. O interessante é colocar eles na mesma direção, como você pode ver. A gente tem mais um potencial de ventilação. Então vamos lá, sobre a ventilação. É lógico que esse aparelhinho de R$60, ele não vai se comparar com um ventilador ou com um climatizador. Não é a função dele, isso aqui é uma fan, beleza? E como uma fan, ele tem uma vida útil menor, né? E uma potência menor também. Dá para se refrescar com ele? Dá, com certeza, beleza? Então, com certeza dá. Ele muda a temperatura? É uma pergunta muito importante. Eu iniciei o teste com 25 graus. Vocês podem ver que a temperatura ela subiu para 25,9 porque a sala aqui está fechada para fazer teste. Então, ele não influencia na temperatura, como qualquer outro climatizador. Na verdade, ele está aumentando a temperatura, tá? Então, o que acontece? Não funciona porque a sala já está quente, beleza? E ele não vai abaixar a temperatura. Quem faz isso é só ar-condicionado. Nenhum climatizador que eu testei até hoje, já fiz 25 testes de climatizador, nenhum abaixa temperaturas. Aliás, para não dizer que não abaixou, o Polishop na potência máxima eu consegui baixar meio grau a 1 grau, né? Mas é muito pouco, é quase imperceptível. Agora, o que eu preciso saber é se ele umidifica, beleza? E para fazer esse teste de umidificações, eu vou deixar na potência máxima igual está aqui, tá? E vou colocar os 3 para umidificar, para ver se isso aqui vai modificar, tá? Eu nem vou colocar um e nem vou colocar sem o vento, porque eu sei que esse aparelho é fraco. Eu preciso fazer ele no teste máximo. Não adianta eu fazer com um teste fraco, porque ele vai funcionar muito pouco. Talvez ele não vai subir nem 1 grau aqui da umidificação, tá? O ideal é chegar isso aqui em 56. Eu não sei se ele consegue fazer isso. Então, para isso, eu vou colocar aqui o nosso umidificador, beleza? De uma forma aqui que dê para a gente enxergá-lo. Tá? Igual vocês estão vendo aqui. Tá em 53, beleza? E agora, seria talvez até interessante colocar na frente. Vai que muita gente, não sei se muda não. Acho que aqui em cima vai ser melhor, porque o vento vai circular aqui a água, beleza? E agora a gente vai colocar para umidificar. Ele já está com água até o topo, beleza? Ele cabe cerca de 300 ml de água. E agora a gente vai colocar os 3 bicos injetores para jogar água aqui para a gente ver. Vamos lá. Ixi, tá circulando, não é para circular não. Voltar aqui, não era isso, era apertar o Mist Level. É o Mist Level que eu tenho que apertar, então vamos lá. Olha só, parece que quando eu aperto aqui muda a cor da fan também. Olha, nenhum bico injetor funcionou, então peraí. Deixa eu desligar aqui as fãs. Ó, tá funcionando este. Como vocês podem ver, ele funciona sem o ventilador, tá? É um ventinho bem agradável. Deixa eu ver se as 3 estão funcionando. Ó, funciona. Outra coisa que eu percebi que é muito importante de mostrar, que isso aqui vale a pena mostrar, né? Ele molha o papel. Tá? Então, se você tem alguma coisa eletrônica, não serve para isso, tá? Então, ele molha o papel, tá? Tá dando aqui para vocês verem que o papel está ficando úmido. Então, cuidado para usar isso próximo de coisas
eletrônicas, então não é a função dele. Bom, vou colocar o vento aqui para cima para a gente ver se a umidade vai mudar alguma coisa. Até agora a umidade não mexeu, beleza? Vamos ver aqui para frente, aqui, ó, vou colocar aqui na frente para ver se vai modificar só com a umidade. Ele molha bastante, ó, aumentou, tá vendo? Aumentou aqui, ó, 55. Vamos ver se eles conseguem chegar no 60, mas é importante mostrar também que o parâmetro começou em 53. E sim, ele aumentou aqui a umidificação, né? Vocês viram que aqui não funcionou, mas na frente aqui, ó, aumentou bastante, tá? Então agora, eu precisava saber, por exemplo, se eu tivesse com umidade 20, ele chegava em quanto? Eu não vou poder fazer esse teste hoje porque a umidade já está bem alta hoje, né? O ideal é que, por exemplo, se eu tivesse com umidade 20, será que ele chegava em 60? Cara, a umidade aqui aumentou 7 graus. Vamos ver se vai chegar no 60 só com o umidificador. A temperatura está aumentando, mas a umidificadão aumentou, tá? Agora vamos colocar ele para funcionar as ventoinhas velocidade máxima. Tá vendo que os ventos vão... Vou botar as duas ventoinhas e ele molha mesmo, viu, pessoal? Então esse aqui é como se fosse um umidificador mesmo. Me parece, a impressão que eu tenho é que quando liga o ventilador, ele diminui a umidade. Deixa eu colocar mais perto aqui para ver. Tá vendo? Tá diminuindo. Eu vou desligar o ventilador. E vamos ver só com a umidificação. Olha lá, aumentou para 58. 60. 61. 62. Vamos ver se aumenta mais. 64. 67, 68, cara, ele aumentou 15 graus, é muita coisa, 15 graus na umidificação é muita coisa, acho que parou 70, chegou no 70, lembrando que eu estou próximo do aparelho, se eu afastar, vai cair, tá? Então, se eu afastar aqui, ó, ele vai reduzir daqui a pouco, 71, ó, 72, cara, tá aumentando. Beleza, então vocês viram que a umidificação sozinha ela consegue aumentar. Agora eu vou colocar as fãs novamente e vamos ver se vai diminuir. Olha lá, reduzindo. Cara, eu gosto desse teste porque o que manda na vida é experimento. Ó, abaixando 70, 69. Agora você me pergunta por que o vento ele está abaixando a umidade? Porque você está dispersando as partículas de água. Então, antes as partículas estavam concentradas, ligou o vento e está dispersando. Então, reduz a quantidade de água no ar. Isso aqui que é teste, pessoal. As pessoas têm que passar a fazer isso aqui, ó. É isso aqui que manda, é teste. Beleza? Então, o interessante para vocês que querem, né, aumentar a umidade, né? CPU, eu quero usar esse aparelho para aumentar a umidade. Deixa só as bombas funcionando com a umidade sem as ventoinhas e depois você liga o ventilador. Cara, é um vento muito interessante, bem gostoso e muito legal. Aumentou a umidade em 70, então ele aumentou ali de 18 graus mais ou menos. É muita coisa, cara, muita coisa. Mas o teste mais legal seria se eu tivesse uma umidade 20 e ligasse ele para ver quanto que ele vai chegar, tá? Enfim, tá funcionando muito legal e um ventinho bem legal. Agora vamos para o terceiro teste, que é um teste muito importante, que é o comprimento que ele faz a ventilação, tá? Isso é muito importante para vocês verem, beleza? Então, eu vou desligar a umidificação aqui, porque agora eu quero testar ventilação novamente e para ver qual é a distância que ele consegue alcançar. Então a gente vai para o terceiro teste, né? Bem, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês a distância que eu estou, é mais ou menos 1,5 m, tá? Olha o vento aqui em 1,5 m. Então ele consegue atingir 1,5 m, que é uma distância boa, cara. Até fiquei
Achei interessante, mas lembrando que eu estou na ventoinha máxima. Agora eu vou colocar em 2 metros a distância. 2 metros, aqui já quase não chega o vento, tá? Então, para mim, na velocidade máxima, o limite dele é 2 metros, tá? Então, para você que estiver perto de uma TV, você pode, inclusive, colocar ele para circular, vai funcionar bacana. Um outro teste que eu precisava querendo ver também, a distância do controle, que isso aqui faz diferença. Eu vou mandar ele circular, vamos ver se ele vai funcionar daqui. Funcionou. Então, eu estou a 2 metros do aparelho, e o aparelho está funcionando. Então, cara, bem legal, tô gostando. Então, uma distância muito legal, tá? O vento vem aqui. É claro que a umidade não vem até aqui, né? A gente pode fazer um teste de umidade. Eu já fiz o teste de umidade, o aparelho, nós saímos lá da 55 para chegar numa umidade de quase 73, né? Então aumentou aí 18 graus de umidade, né? Mas aqui, por exemplo, a umidade vai chegar muito pouco, tá? Vai aumentar aí uns 5 graus no máximo, né? Mas a gente pode fazer teste, beleza? De umidade também em grandes distâncias. Vamos deixar o aparelho voltar ao normal ali que a gente faz o teste. Bem, pessoal, o próximo teste eu estou a uma distância de 2 metros daqui até o aparelho, né? 1,80 m se considerar aqui. E eu quero testar se a umidificação faz diferença. Vocês notou que a umidade desceu para 60, ela estava em 73, né? Então desceu para 60. Difícil filmar aqui, cara. Põe assim. Então tá em 60. Agora eu vou colocar a umidificação para ver se vai fazer diferença na umidificação aqui, beleza? Lembrando que no nosso teste, quando a gente colocou vento, atrapalhou a umidade do ar. Então eu acredito que a umidade do ar vai funcionar mais perto do aparelho, beleza? Então vou colocar para umidificar. Aí, 59, 60. Vamos ver se vai chegar no 61, 59. Ou seja, em grandes distâncias, ele não interfere na umidificação. Chega num determinado limite que continua do mesmo jeito. Então, a melhor umidificação que você vai ter é perto do aparelho, tá? Isso é praxe, né? A gente sabe disso, eu já tinha feito testes em grandes climatizadores, já tinha percebido isso. Mas se ele deixar em 60, em 2 metros, perfeito, pessoal. Perfeito, porque o ideal é 60, né? Então agora eu vou aproximar para mostrar para vocês que em pequenas distâncias ele volta a umidade maior, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ele vai aumentar. 58. 59. 60. 61. 61. Parou no 61. Não vai subir mais. Se aproximar mais aqui, talvez ele chegue no 62. Não, 61 é o limite, beleza? E se eu desligar as ventoinhas, como vocês viram, ele aumenta, né, a umidificação. Então eu vou desligar as ventoinhas. Vamos colocar aqui, vocês vão ver que aumentar a umidificação. Ó. E ele molha, pessoal. Ele é mais um umidificador mesmo. Usando os três bicos injetores, ele está aumentando. Tá vendo? Você vê por que quando o ventilador está ligado, ele diminui a umidificação? Porque dispersa a água, tá? E aqui não, a água está concentrada, ó. Vai chegar lá em 70. Vamos ver quanto que vai chegar? 78 de umidificação, cara. Então ele conseguiu, ó, 79, eu acho que esse bobear chega no 80. Ele saiu de 55 e foi até 80. Nós temos aí um aumento de 25 em umidade de ar. É muita coisa, tá? Lembrando que em pequenas distâncias, se eu afastar, ele vai diminuir a umidade. Isso é normal, acontece com qualquer climatizador. Ele vai reduzir, vai cair, né, para 78, vai descer. Daqui a pouquinho você vai ver, ó. Quanto mais eu afasto, mais ele diminui a umidade, né? Vou afastar um pouquinho mais aqui só para vocês verem. 78 e vai caindo, né? Vai diminuindo à medida que eu afasto. Qualquer climatizador funciona assim. Mais próximo a umidade é maior, você tem mais
dispersão de água, ok? Agora, se eu ligar o ventilador, vocês vão ver que vai abaixar ainda mais, ó, porque eu vou dispersar a água e vai diminuir ainda mais, ó, 75, já caiu 2 graus de uma vez. Enfim, pessoal, esses testes são muito válidos, tá? É um aparelho que funciona bem como modificador. Vocês viram que quanto maior a distância diminui olha lá, já caiu para 78, ó. Quanto maior a distância, você diminui a umidificação. Se você desvia, né, igual eu estou colocando do lado ali, já diminui, tá? Colocou vento, diminui a umidificação também. Então, distâncias maiores diminui, mais próximo ele fica com umidades maiores. A umidade dele molha, então não é legal para eletrônico, nem papel. Então não fique perto dele com papel e eletrônico, ele vai molhar seu livro, vai molhar o seu material e vai molhar o seu eletrônico. Não é para isso, beleza? Mas tem uma ventilação boa, uma umidificação muito legal e achei bem interessante. Bom, agora vamos para o teste extremo, que é o último teste. Nesse último teste, eu quero testar o quê? Se colocar gelo nele faz diferença, tá? Na umidificação eu vou te dizer que pode até piorar, porque vai dificultar a passagem de água. Inclusive eu nem vou pôr muito gelo nele, porque eu já sei que o gelo pode atrapalhar ali os bicos de puxar a água e tal. Então a gente vai pôr uma quantidade considerável, né, o tanto que dá ali, sem deixar transbordar, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar gelo para a gente fazer o último teste, que é com gelo. Lembrando que o gelo derrete rápido, tá? Então você vai sentir ali, sei lá, 20, 30 minutos no máximo do gelo e depois tem que colocar novo gelo ali também, beleza? Então vamos lá fazer teste com gelo. Beleza, pessoal, vou colocar aqui um pouquinho de gelo aqui, ó. E completar com água, tá? Até onde dá. Não vou encher muito, enchi no nível máximo que eu podia e o gelo tá aqui dentro e eu quero ver se a sensação térmica vai diminuir, se vai atrapalhar a umidificação, tá? Esses testes são muito importantes para a gente testar o equipamento, beleza? Então vamos ligar só a umidificação e vamos ver. Vocês já viram aqui que subiu para 66, estava em 55, ainda fica uma umidade remisscente no ar, né? Isso é normal. E agora a gente vai umidar só a umidificação. Liguei a primeira. Liguei as 3. O ventinho sai um pouco gelado. Vamos agora ligar o ventilador para a gente ver se vai abaixar esses 26 graus aí. Vamos ver se consegue baixar. Vamos ver se vai baixar. Se eu consigo ganhar 1 grau pelo menos. Bom, a sensação que eu tenho é refrescante. Não é nada muito... Não supera um climatizador grande. Não supera. Também não supera um ar-condicionado nunca, né? E como eu estou mostrando aqui para vocês, não interferiu na nossa temperatura. Continua a permanecer 26,5, mesmo com gelo, tá? É claro que eu tenho que deixar um pouco a água gelar, né? Mas a água já estava gelada, eu já pus água gelada. E mesmo assim permanece nos 26 graus. Talvez eu consiga ter uma queda de meio grau, né? 75 graus depois de um tempo dele funcionamento. Pode ser. Mas não é nada muito significativo, tá? Ele não se compara a um ar-condicionado, né? A propaganda fala de ar-condicionado, ele não faz essa função. Ele mal refresca uma pessoa, na minha opinião, tá? Não aumentou a temperatura, nem abaixou, permaneceu igual. A gente sente uma sensação de refrescor, porém, nada que se compara a um ar-condicionado, né, pessoal? Não abaixou, tá vendo? Mesmo com gelo dentro dele, continua 26,5. Esses testes são muito importantes para mostrar para vocês que a função de um umidificador e de um climatizador, né, não se compara a um ar-condicionado, tá vendo? A temperatura aumentou. Então o que acontece? Isso daqui, ele vai te dar refrescar você que está na frente dele. Mas o ambiente, a sala, continua com a mesma temperatura, não modifica a sala, tá?
Para ser sincero, eu não senti diferença do gelo com a água. Eu tô achando que o gelo até atrapalhou a passagem da água, né? Então, talvez é importante afastar o gelo dos bicos, né? Não vi diferença, tá? A umidificação até diminuiu, estava em 66, foi para 61. Então, na minha opinião, só a água funciona muito bem com ele, tá? Ele refresca você e não o ambiente, ok? A umidificação não modificou muito, mas ele tem um refrescor muito interessante. Ele tem essa opção. Agora eu vou colocar aqui na luz para a gente ver, né? Aumenta a potência e vamos ver se vai diminuir a temperatura aqui. A umidade aqui sobe um pouquinho quando se aproxima, né? Mas a temperatura continua a mesma. Então, para encerrar esses testes, é um aparelho que não se compara a um climatizador grande. Por exemplo, este daqui não se compara com ele e nem muito menos ao que eu tenho lá no quarto, que é o melhor, né, climatizador que eu já testei. Não se compara de jeito nenhum. Ele funciona muito bem como umidificador, tá? Então, para você que está no ar-condicionado e que está notando que a umidade está muito baixa, você pode usar o ar-condicionado e ele para aumentar a umidade. Então, bem interessante nesse sentido. A ventilação, ela não vai refrescar você, por exemplo, se estiver num calor de 45 graus no Rio de Janeiro. Então, ele não é para isso. Ele refresca você, se você estiver próximo dele, mas coisas muito agressivas, temperaturas muito altas, ele não vai ter esse papel, tá bom, pessoal? Ele vai ser mais eficiente ali na faixa dos 25, 26 graus, que é a temperatura que eu tô, e eu acho que ele é mais eficiente. Mas partiu do 35, você vai sentir pouca diferença do aparelho. Então, por isso que é muito importante a gente fazer testes, né? Mostrando ventilação, mostrando umidificação. E esses são os testes aí. O que vocês acharam, tá? Então, dizer que isso aqui é um ar-condicionado é extremo do exagero. Ele não chega nem perto de um climatizador potente, nem perto, tá? Ele é um bom umidificador. Dos umidificadores que eu já testei, para mim ele é o melhor. Só o umidificador dele é excelente, beleza? Mas em comparação a um climatizador e um ar-condicionado, nem chega na unha dos equipamentos, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu, fui!